Olá pessoal, boa noite a todos, boa tarde, bom dia. Eu sou o Michael, aqui comigo está o Jackson e o Paulo Menechini. A gente é do grupo Suporte MT e sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje estamos aí mudando o nome, atualizando as informações do nosso podcast, mas continuando nessa jornada aí que a gente propôs a fazer. E hoje aqui comigo continua o Paulo e a gente trouxe um convidado. O Jackson vai estar aqui com a gente hoje também. E vamos aí iniciar apresentando essa galera que está aqui. Começa aí, Paulo. Opa, tudo bom, galera? Para quem não me conhece, meu nome é Paulo César Menichini, trabalho aí na parte de suporte há um bocadinho de tempo. Atualmente aí estou atuando como coordenador de suporte técnico e estamos aí nessa empreitada de compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento, né? Que isso é aquele pouquinho que a gente consegue contribuir, com certeza aí vai ajudar outros, mas aquele pouquinho de cada um vai agregar, semear aí para o conhecimento bem explanado para todos, né? Top demais. E aí, Jackson? Olá, galera, Beleza? tudo bem? Atuo aí, é uma grande prazer ser convidado aí. Camarada Maico, Paulo, atuo aí já, tive o privilégio de estar trabalhando com eles, né? São pessoas fantásticas. Eu atuo aí no atendimento ao cliente há mais de 5 anos. Recentemente eu troquei o meu segmento, mas continuo na parte do atendimento. E a gente está aqui para bater um papo, para poder estar compartilhando aquilo que nós sabemos, né? Aquilo que essa vivência, toda essa trajetória aí que nós estivemos aí trabalhando junto, embora agora estamos em empresas distintas, mas a gente sempre está aí compartilhando, né? Que a melhor Bacana. forma de você aprender, além daquilo que você captar, o que você sabe, é compartilhar aquilo que você aprendeu, que pode ser solução para outras pessoas também, né? Sim, com certeza. Seja muito bem-vindo, Jackson. A gente está muito feliz e muito contente de ter convidado o Jackson aí para participar com a gente. Mais uma vez eu relembro e reitero aqui com vocês que a gente está à disposição e a gente quer muito ouvir a opinião de todos que estiverem assistindo. Como eu disse, nós participamos do grupo Suporte MT e a gente quer muito que os participantes do grupo também estejam aqui, compartilhem com a gente o conhecimento de vocês. A gente quer muito ouvir o pessoal que está acompanhando a gente, beleza? Então deixem nos comentários aí opiniões, perguntas, temas para a gente trazer também para esse podcast. E também peço a vocês que sigam a gente aí nas redes sociais para que a gente possa compartilhar, conhecer, para que vocês possam também entrar no grupo Suporte MT e conversar mais com a gente, beleza? Hoje, pode falar, Paulo. O Pagão, é, vamos deixar na descrição aí o link para acessar lá o nosso grupo do WhatsApp, né? Isso, E como o Michael ressaltou aí, a cada vídeo queremos aí pessoas novas ou novos temas, por isso daí a participação de todos é bem importante, né? É bem bacana isso. é isso, galera. E para hoje a gente trouxe um tema bem bacana para a gente discutir e eu acho que faz total sentido para a gente que trabalha aqui com o suporte. E esse tema é esse que vocês já estão vendo aí, que é qual o segredo para realizar um bom atendimento ao cliente. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Eu já quero começar aí com o nosso convidado Jackson. Você tem aí uma opinião sobre isso, Jackson? O que você acha? Seja bem-vindo, fique à vontade. Novamente aí, o segredo de realizar um bom atendimento ao cliente. Até foi um tema bem peculiar.
andei, falei assim, pensei em algo, falei, rapaz, qual que é o segredo, né? Qual que é a fórmula, como se diz, qual que é a fórmula do bolo ali, qual que é o segredo, os ingredientes. E assim, e analisando sobre esse assunto, sobre esse aspecto, né? E quando a gente fala de atendimento ao cliente, na verdade, ele não existe uma fórmula mágica. Não existe algo assim que você segue. Claro que existem princípios, pilares para o atendimento ao cliente, que seria uns pilares básicos, ainda mais trazendo para a nossa realidade, tanto que se a gente pesquisar, fala assim, eu quero me aperfeiçoar, ser um especialista no atendimento ao cliente. Você vai fazer cursos e vai buscar o conhecimento tradicional e Uhum. você não encontra muito voltado para a nossa área, para a nossa realidade. Normalmente é cursos que eles trazem ali os pilares do atendimento ao cliente, mas não é direcionado à nossa área. Então, assim, é algo bem peculiar, algo bem particular. Então, a realidade nossa nós devemos entender a realidade de cada um, igual no nosso caso, assim, justamente atender o cliente. E muitas das vezes você pega um cliente insatisfeito, então você precisa ter os pilares ali, que é procurar entender o cliente, procurar saber qual que é a dificuldade dele, Sim. procurar saber o que que ele está, o nível do humor também que ele está ali naquele momento, porque às vezes, porque eu falo assim que não existe uma fórmula de bolo ali, Uhum. porque às vezes você aplicou uma coisa a um determinado cliente, não vai ser a mesma coisa que você aplica a outro cliente ali, né? Sim. Então é Esse algo bem interessante mesmo. esse primeiro ponto que você colocou, eu acho que é um belíssimo ponto de partida para essa conversa, porque realmente faz total sentido assim. Eu falo em relação a você conhecer o seu cliente, a área que você está atuando ali no caso, porque a gente tem que aprender, na verdade, a pessoa, né, o ser humano que a gente vai lidar, a gente precisa entender a realidade dele para poder saber como redigir, né, como falar com o cliente, como atender aquela demanda, porque realmente o pessoal que atua no varejo eles vão trabalhar de uma forma, né? O pessoal que atua em outras áreas vão trabalhar de outra forma. Então a gente precisa ter realmente essa noção de, poxa, qual que é a área que a gente está trabalhando aqui? O que que esse cliente mexe, né? O que que você acha, Paulo? Eu acho que realmente segue essa linha. É uma coisa que uma coisa puxa a outra, Uhum, porque no podcast anterior nosso, nós falamos a respeito sobre o suporte técnico, né? Tipo, o papel sobre os personagens. E onde tipo, tem o usuário e tem o analista de suporte. Tipo, o usuário é aquele que vai fazer o uso da tecnologia, né? Tipo, o analista de suporte não, é aquele que tem um pleno conhecimento de como funciona aquela parte tecnológica, mas também conhece o fluxo, tipo, do cliente, entendeu? Por exemplo, falando voltado aqui para mais minha área, que é a parte de suporte e a parte de software, né? Tipo, não adianta eu saber como é que o sistema opera, onde tipo, o cadastro, onde faz as operações lá, as transações, tipo os relatórios. Tipo, eu tenho que saber como é que é o fluxo do meu cliente para que, quando eu receber aquele atendimento, eu possa estar prestando aqui aquele bom atendimento, né? Uma coisa que o Jackson falou que eu achei muito bacana a respeito, tipo, não tem uma fórmula mágica, né? Isso daí foi essencial, que todo mundo falava, cara, que era coisa mais difícil, coisa mais fácil do mundo, e outros falam, não, é coisa mais difícil. Só que o que acontece? Outra coisa que ele apontou muito boa é a respeito sobre treinamentos na parte de atendimento ao cliente, né? Tipo, como ter um bom atendimento ao cliente na parte de suporte. Porque a gente não tem, né? Tipo, tem lá o Sebrae e as outras coisas, tem vários sobre atendimento ao cliente, mas voltado ao nosso público é diferente, porque falando mesmo assim, tipo, nas pessoas que iniciam comigo na parte de suporte da minha equipe, eu já deixei preparado um script
de atendimento, né? Mas aquela coisa, tipo, robótica. E com o tempo, o que é? Eu vou modelando para que aquela forma, tipo, é a forma do Paulo falar, do Paulo realizar o atendimento ao cliente, mas, tipo, a forma do Jackson e do Michael falar é diferente, tipo, entendeu? Tipo, isso Sim, vai de cada pessoa, né? Tipo, aquele script de atendimento é bacana, né? Tipo, para pessoa que não tem noção nenhuma já ter aquele norte. Né? Tem gente que não tem noção nenhuma de realizar atendimento ao cliente. sim, sim. E é bem massa, é bem interessante, porque quando eu imagino assim, atendimento ao cliente, é igual citamos aí os cursos que tem. Tanto não precisa nem ir muito longe no YouTube mesmo, só a gente pesquisar no YouTube, atendimento ao cliente, nós vamos verificar que eu acho que de 10, 20 vídeos lá, vai ter um ou outro que vai ser assim um pouco mais voltado para nossa área, mas normalmente é atender o cliente já no sentido comercial, É, é atender o cliente já voltado para você alavancar suas vendas, que necessariamente a gente, claro que isso aí faz parte de nós, mas não faz parte diretamente, né? Faz parte Sim, sim. indiretamente que nós vamos conquistando, mas existe algo fundamental que eu acho bem interessante que no segredo do atendimento ao cliente são os pilares do atendimento, que isso aí não muda, isso aí não vai independente se for para a área do varejo, se for um vendedor, se for atender com suporte, existem os pilares os pilares que eu acredito que é fundamental é você entender o cliente, atender as suas expectativas, tentar criar uma experiência com aquele cliente, né? E claro, na nossa área aí, cada vez mais com esse mercado competitivo, a gente precisa adquirir habilidades para que nós possamos conseguir isso aí, né? E habilidades hoje que eu vejo fundamental para quem ingressa na área de atendimento ao cliente e na área de suporte técnico também, é a gente saber ter a empatia, né? Até estava comentando recente que é muito desagradável você ser mal atendido, né? é. Você vai com uma expectativa ali, você liga para o suporte de uma empresa e aí de repente você só perdeu tempo ali, né? É, Você pelo menos não teve uma direção. esse ponto, Jackson, realmente eu acho que na minha opinião, eu acho que é um dos principais pilares assim, porque realmente a empatia com o cliente é que faz com que ele se sinta acolhido, né, naquele momento. Porque nenhum cliente ele entra em contato com o suporte só porque ele quer infernizar o suporte. Ele não Ele vai gosta de. ele Aham. não vai perder o tempo Cara, não dele tem lá como, para velho. entrar Aham. em contato com o suporte só para ver. Hoje, tipo, hoje nós somos, querendo nós trabalhando com suporte, né? Mas, gente, nós também, por exemplo, temos conta no banco, a gente precisa de um suporte às vezes, Sim. assim, e você acorda feliz da vida, ah, não, vou lá falar com o suporte do meu banco, entendeu? Para saber Não como é que tem ele tá, como. então, tipo, entendeu? Tipo, pô, entendeu? Tipo, meu notebook aqui tá funcionando, tá, vou ligar lá no suporte lá para saber como é que tá as coisas. Não, porque seu notebook não está funcionando. Alguma coisa deu um crack no seu banco lá e você precisa resolver aquela coisa. Você já está naquele calor do momento e se a pessoa lá do outro lado não der uma resposta bacana, você já ficou grilado já. Isso vai muito. Até vou pedir para que todo mundo aí, quem está assistindo esse vídeo, abra mais uma abinha aí, digite aí comunicação Scott, tá? Todo mundo coloca aí comunicação Scott. Isso daqui o básico, onde eu passo para todo mundo que trabalha comigo ter essa visão, né? Tipo, essa comunicação do Scott, que é segurança, clareza, objetividade e transparência. Todo analista de suporte que tenha essa comunicação do Scott, tipo, aquele livrinho debaixo do braço, assim, tipo, cara, levar a ferro e fogo, você com certeza vai ter sucesso na parte de suporte técnico, porque você precisa ter segurança naquilo que você fala, porque eu estou precisando o Marco está precisando de uma ajuda,
de executar alguma operação, fazer uma coisa do tipo. Você falou, eu acho que vai tentar fazer alguma coisa assim, rapaz, ele já tá, o Marco já tá com aquele negócio assim, aquela insegurança, tipo, vai ou não vai. E você já não transpareceu aquela segurança, já menos um. Clareza. Se você não for claro no que você tem que passar e orientar para o cliente, já é menos um ponto. Tá? E agora a gente vem para a objetividade. Gente, a gente tem que ser objetivo. Uma coisa que a gente tem que ter objetividade, mas saber escutar o cliente. O que acontece? Eu já passei por isso, já tipo, de ver alguns colegas onde o cliente começa a relatar o problema, mas nem sempre o cliente sabe qual que é o problema dele. Por isso que você tem que ouvir, então, saber ouvir o problema do cliente, porque a partir de você ter isso daí, você vai ter uma objetividade de encontrar a melhor solução para ele. Tá? E outro ponto é transparência. Então, nada melhor do que toda empresa tem lá na sua missão, visão e valor, tem a questão da transparência, né? A gente não precisa, às vezes, gente, tecnologia tá aí evoluindo a cada minuto. A gente para fazer esse vídeo aqui, já tem coisas novas saindo, né? Não é feio, saber, não saber das coisas, mas a gente não precisa ser, assim, num ponto de deixar transparecer aquela insegurança de não saber daquela determinada tecnologia, rotina, alguma coisa assim do tipo, mas é você ouvir, correr atrás e ir atrás da solução para o cliente, né? Eu até queria abordar com o Jackson aí, até para ouvir um pouquinho sobre a opinião dele em relação a esse fluxo especificamente, que como que a gente lida com o cliente, com o atendimento ali, quando eu ouço o que o cliente precisa, só que eu não sei do que ele está falando, eu não sei como resolver. Como que eu lido nesse momento com o cliente e passo segurança para ele de que ele vai ser resolvido o problema dele. Mas esse é uma parte que é bem interessante. E por mais que nós lidamos com tecnologia, tem uma coisa que eu aprendi: você não pode abrir a mão do seu caderninho e da sua caneta ali do lado. Por quê? Eu saí recente, tem cerca de um ano, eu troquei totalmente de segmento. Então, para esse novo segmento que eu fui, foi algo totalmente novo, totalmente novo. Então, o cliente ligava, e até para eu poder ganhar a confiança dele, eu não falava que não sabia, mas claro que o cliente sabia que eu não conhecia o assunto, porque o cara entrou 3 dias aí, já tá falando comigo, então com certeza ele não sabe. Aí o cliente até sabe mais que você, mas o simples fato de você falar, eu vou analisar essa situação, não é querer dar uma de super-herói. Não, agora eu preciso encantar meu cliente, porque nos cursos nós aprendemos também que nós devemos encantar o cliente. Aí se você levar isso aí à risca e falar, então eu preciso dar uma resposta aqui que vai fazer ele satisfatório, e ele tá perguntando como que faz um suco, você tá mandando ele comprar um refrigerante. Então, mais uma coisa que eu sempre fiz isso até para ganhar confiança, porque eu falava, eu vou analisar a sua situação, te dou um retorno, e dava o retorno para ele, e dou o retorno para ele. Porque uma coisa é você falar, dou o retorno, e você não retorna, aí se o cliente já não tinha nenhuma confiança com você por você ser novo, e aí que acabou de quebra vez. tudo. Porque por isso que é importante a parte do entender. Porque você ouve o cliente, e ali você tá com um caderno na mão, com um lápis na mão, anota. Eu sempre falava isso na outra empresa que eu trabalhava, para as pessoas novas que estavam chegando. Você não pode saber nada, mas uma coisa você sabe fazer: ouvir e anotar. Sim. Porque aí você chega com alguém experiente, você não precisa nem descrever aquilo que o cliente passou para você. Mas o cliente está tentando ir numa tal rotina. Às vezes você explica tudo errado, mas pelo fato da outra pessoa que está trabalhando com você ser experiente, então ela já tem o domínio com o assunto, e você vai seguir dessa forma com esse cliente.
E aí você vai ganhando maturidade, e aí você vai ganhando confiança. Aí uma vez o cliente, e tem aqueles clientes que só quer falar com determinada pessoa, você vai conseguindo conquistar a confiança dele. Isso aí é muito interessante, isso aí é muito bacana, de você conseguir ganhar essa confiança do cliente. Porque uma coisa que é chato é o cliente perder essa confiança em você. Aí é complicado, né? Para você reconquistar é complicado. Sim. E aí esse ponto que você colocou de você, através do contato e de retornar até, por exemplo, eu vou retornar para o senhor daqui a pouquinho, vou analisar esse caso e aí eu retorno. Essa confiança que o cliente coloca ali com você no primeiro momento, e você superando as expectativas que ele foi imposta ali para ele, né? Tipo, apresentando e cumprindo aquele combinado ali junto com o cliente, é o que faz com que ele ainda mais confie no seu trabalho, confie que realmente, poxa, o menino atendeu, ele retornou para mim, a gente conseguiu resolver. Isso com certeza soma ainda mais para todo mundo, né? Soma para o seu trabalho, soma para a empresa que você tá, e consequentemente faz com que o seu cliente ainda mais fique ali perto da sua empresa e queira ainda mais a ajuda do suporte. Outra É, questão, pode falar, Paulo. só para uma coisa assim, tipo, até para quem já está trabalhando na parte de suporte, pessoal, coloca uma coisa na cabeça: liberte-se, tipo, de velhos hábitos, tá? Tipo, não use palavras difíceis, tipo, quem tem pouco conhecimento, entendeu? Sobre Sim, aquele produto que você vende e presta suporte. Então, tipo, cara, não inventa palavra difícil. Tipo, fale a língua do cliente sempre. Por quê? Tipo, o cliente fala, nossa, essa pessoa é muito inteligente e tal, mas eu não consigo, tipo, beleza, realmente, Michael, você conhece tudo mesmo, entendeu? Você fala aqueles termos em inglês lá, aqueles trem lá que é o cara mal sabe falar o português, entendeu? Eu falei, não, beleza, Mike, obrigado. Eu vou lá falar com o Jackson lá, ele fala a minha língua, tipo, ele fala o arroz com feijão básico, entendeu? Tipo, não adianta a gente vir com os jargões, com aquela coisa técnica, tá? Sempre temos o quê? Parecendo, Pensar, pensar fora da caixa. parecendo o debate esse debate político das Supremas, Vossa Excelência, Não. Vossa Pois Majestade, não não vai, não cola, adianta. não. Não vai, não vai. e aí Aí você fala, você usa todo você querer encantar com esse tipo de coisa que é interessante. Na verdade, você não encanta no final, às vezes você ficou um tempão explicando para o cliente, e o cliente chega lá no final, não entendi o que você falou. Não adiantou nada. aí é tempo Explica aí perdido, de né? novo. E o Aí pior não é tem como. que o tempo do nosso cliente com certeza é muito valioso, né? Então, isso aí também vai um pouco da gente ouvir o cliente atentamente, escutar, né, as indagações do cliente ali, e muitas das vezes, se a gente não conseguir resolver, pegar, anotar e correr atrás para poder resolver e retornar para o cliente. Realmente, a gente vê que não precisa a gente ter um conhecimento, sei lá, um doutorado em atendimento, né, para a gente poder passar essa confiança para o nosso cliente, mas a gente precisa, eu acho que, ter serenidade ali. Tem algumas questões, eu acho que é até interessante o Jackson colocar novamente aí esses pilares que ele falou mais cedo. Os pilares que eu considero que é atender a expectativa, ouvir o cliente é muito importante, saber ouvir o cliente, porque isso aí em qualquer lugar você quer ser ouvido, né? Você chega em qualquer lugar você quer ter atenção. É muito ruim você chegar, você tentar falar, aí a pessoa já está com os argumentos prontos ali, você não consegue concluir duas, três frases direito ali, porque a pessoa está sempre rebatendo, está sempre questionando, e aí volta, e aí já envolve também, ligando a isso, as habilidades que o atendente precisa ter, principalmente no suporte técnico,
que é empatia, colocar no lugar do cliente, ter paciência também, que isso é algo que, especificamente a nossa geração, essa geração mais recente, ela é uma habilidade que eu considero essencial, Sim, que uma coisa também, uma coisa puxa a outra, né? Tem a pessoa que está acabando de chegar, então, consequentemente, ela não tem muita demanda, porque por ser nova na empresa, então ela tem aquele tempo para poder ouvir o cliente e dar um retorno. Aí já quem está há muito tempo, já esse tempo que ela tinha no começo, já não tem agora. Então você tem que mesclar, ouvir o cliente, ao mesmo tempo seu objetivo e dar conta das suas demandas. Então, isso aí é também uma habilidade que eu vejo essencial hoje em dia, o atendente ele saber ser resiliente também, ter uma inteligência emocional ali para poder lidar com um determinado cenário. Às vezes você acabou de atender um cliente super tranquilo, você já pega um, tá super daquele estourado. jeito, né? Então você precisa ter algumas habilidades que eu considero fundamental olhando assim ao longo dessa trajetória, que hoje eu paro e penso assim, poxa, se eu tivesse essa habilidade de lá quando eu comecei, eu saberia lidar melhor com determinadas situações. Então Sim. eu considero muito fundamental essas habilidades também que nós precisamos ter para a gente poder realizar um bom atendimento ao cliente, né? E aí, nessa questão de ter assim a paciência também para lidar com o cliente, né? Porque ali no dia a dia a gente vai falar com todo tipo de pessoa, né? Desde a mais estressada até a mais calma. E a gente também tem cliente que liga que não vai saber nem o que ele quer, como o Paulo colocou. E aí, nesses casos, como que a gente age, Paulo? O que que você acha assim? O cliente ligou, ele quer fazer lá um processo dentro do sistema, mas ele não sabe o que ele quer fazer. E aí, eu sou um analista que não tenho muita experiência dentro da empresa, eu não sei sobre muitos processos. Como que eu atendo esse tipo de cliente? Coisa mais fácil que todo cliente tem para falar. E a melhor coisa, peça para ele mostrar o processo que ele tá realizando, tá? E com isso aqui, você colhendo todas aquelas informações, tudo bem, me dá um minutinho que eu já vou verificar aqui e vou atrás da solução para a senhora. O senhor, sei lá quem, dependendo da pessoa que for fazer o Sim, atendimento. Você colheu tudo aquilo, você entendeu o problema do cliente, cara, é só ir atrás da solução do problema dele, entendeu? E porque o que agora, o suporte técnico é uma coisa assim, tipo, muito fácil. Tipo, é duas máximas, tipo, suporte é solucionador ou direcionador. Solucionador é o quê? Veio lá, você soube resolver, você não soube, pegou as orientações com o colega do lado, passou, solucionou o problema. Só que o que acontece? Às vezes é um bug no sistema, ou é defeito no hardware, entendeu? Tipo, o que que é? Você vai direcionar, você não vai resolver. Se você trabalha com a parte de software, você não vai lá corrigir, entendeu? Você vai ter que documentar para encaminhar para a parte de desenvolvimento. Ah, é a parte de hardware, está com defeito, okay, tem que mandar para assistência técnica. Você não vai resolver o problema. Tipo, as pessoas procuram maximizar tipo aquele uau, entendeu? Mas não. Tudo é aquela premissa básica. Tipo, sim, você atender, você ouvir o cliente, entender o problema dele e ir atrás da solução. Todo suporte que tiver essas duas coisas na cabeça, ou eu tenho que solucionar e eu tenho que direcionar. Qualquer lugar, qualquer empresa, você vai ser um ótimo profissional. Tá? E é eu vi. interessante esse que você falou, desculpa interromper Não, não, você, mas tranquilo. que foi uma técnica que eu utilizei muito quando eu entrei nessa nova empreitada, que assim, o cliente, às vezes, quando ele vinha falar comigo, ele entendia da coisa e sabia explicar, perfeito, ótimo. E outra coisa, quando o caderninho falha, que ele está falando de A, mas está falando de Z ao mesmo tempo, mas está falando de K, o caderninho falha. O senhor tem alguma conexão, Anidesk, TeamViewer? Deixa eu conectar, porque
Se você não sabe, não está entendendo absolutamente zero o que ele está falando, mas se você tem a conexão, você consegue pelo menos gravar o que ele está tentando fazer. Isso aí você, em 10 minutos, 10 exageros, 5 minutos, conversando com alguém mais experiente, ele vai conseguir direcionar, vai falar, não, isso aí o sistema não faz. Isso aí nunca fez, isso aí é um erro, porque deveria fazer dessa forma. E assim você vai conseguindo ganhar maturidade nos processos internos da empresa, vai conseguindo conhecer o Sim, sistema. Isso aí é algo bacana que você consegue. Daqui a um tempo, quando você olha para trás, e fala assim, poxa, eu já sei tudo isso aqui já, cara. E é, é massa, é bem interessante. Porque o conhecimento, nunca a gente vai conhecer tudo, né? Então, é engano quem achar que falar assim, eu só vou prestar um bom atendimento, um excelente atendimento, depois que eu conhecer todos os processos, conhecer todas as rotinas, conhecer todas as funções. Impossível, impossível. Qualquer ramo, qualquer segmento, conhecer tudo é é. praticamente impossível. A gente aprende e vai crescendo aí com o passar do tempo, né? Mas realmente é uma caminhada, né? A vida é uma caminhada de aprendizado e conhecimento. A gente vai buscando isso com o passar do tempo. A gente falou sobre o cliente que não sabe o que ele quer, mas existe aquele cliente que sabe o que ele quer e ele é persistente e insistente. Esse cara, ele é um dos mais difíceis para a gente saber lidar. E eu quero ouvir aí a opinião do Jackson. Como que a gente lida com um cliente que sabe de tudo? Ele só precisa de ajuda, mas ele sabe de tudo e ele sabe até como resolver, Jackson. Como que a gente faz? Cara, confesso para você que esse tipo de cliente realmente é o mais difícil de você lidar, porque ele vai perguntar algo para você, às vezes ele já sabe até algumas coisas, ele faz armadilha, porque principalmente quem está começando, ele sabe que você é novo, então ele vai tentar te colocar uma armadilha ali, tentar jogar você num laço, né? E aí também inclui uma habilidade que eu considero fundamental, que é independente, é você ter o jogo de cintura e não entrar na do cliente e trazer o cliente para você. Pedir para ele mostrar, pedir para ele falar assim, entendi. Não dar não falar, tentar falar algo que ele vai te perguntar e você tentar responder diretamente aquilo que você vai perguntar. Meio em termos popular, em jargões, tentar dar uma sabonetada nele para dar o retorno depois, entendeu? Com algo mais concreto. Como que faz tal coisa? Eu falei assim, olha, essa rotina eu olhei ela há pouco tempo, mas eu não vou lembrar exatamente o processo para falar para o senhor. Se eu tentar passar algo para o senhor agora, eu vou poder induzir o senhor ao erro, o senhor ou a senhora. Então, eu posso dar uma analisada aqui primeiro em nossa base local, eu dou um retorno daqui a pouco, seja 5 minutos, 10 minutos, né? Então, realmente Nesse momento, Jackson, você acha que a sinceridade ela também ajuda a ganhar a confiança do cliente? ajuda. Quantas vezes eu já não falei, ó, essa rotina eu nunca tive contato com ela diretamente da forma que o senhor está tendo, mas eu posso dar uma pesquisada aqui, ainda mais no nosso segmento lá, que é algo bem específico, Uhum, uma técnica que eu utilizo bastante lá é falar assim, às vezes nós somos divididos por regiões, uhum. então você pega, é o mesmo sistema, mas por ter uma quantidade de particularidades enormes em cada região, então às vezes o pessoal da outra região está precisando de um auxílio. Então o cliente liga para mim, eu mando um chamado, eu falo assim, ó, essa rotina eu nunca tive contato diretamente com ela por conta de ser projetos distintos, mas eu vou procurar conhecer ela aqui e eu dou um retorno, eu passo para você como que vai funcionar dessa forma ou não. Que isso aí é algo que geralmente quando eu pego o cliente de outra região que eu não estou habituado ali a atender, normalmente precisa ter esse jogo de cintura ali, né? Sim, E sim. saber conduzir o cliente. Nessa sua pergunta, né, nós temos aqui destrinchar novamente em dois, tá? Tem o cliente exigente
e tem um cliente chato. É, chato tá meio. Poderia ter uma palavra mais bacana ali, mas vamos aqui. Vamos colocar nessas duas. Cliente exigente. Aquele cliente que realmente, tipo, cara, ele cobra, ele vai em cima, por que que não tá fazendo isso? É mais o que? Ele está preocupado, né, com as suas operações. Tipo, falando um pouquinho a base da minha experiência, que é para voltada na parte de software, né? Poxa, tem alguns clientes assim que da parte contábil que eles são totalmente exigentes, tá? A gente chegou, ele abriu lá um ticket, né, um chamado, que você já posicione, que você passe lá as orientações tudinho, certinho, bonitinho, tipo, dentro do prazo. Eles procuram, pô, é um cliente exigente, mas o quê? Eles procuram as orientações para eles executarem da forma correta. Sim. Né? Tipo, esse é um cliente exigente. Tipo, ele exige que aquela atenção, tipo, às vezes até que meio que imediata, né? Isso é ruim, mas acontece. Mas ele quer realizar aquele procedimento. Não, tá. Tipo, não, porque tem muita questão do suporte de querer fazer para o cliente, né? Não, mexe não. Tipo, me ensina como é que eu vou fazer. Então, tipo, este é um cliente exigente. Sim. Cliente chato é o que exige aquela mesma pontualidade do suporte do cliente exigente, mas que fala, não, tipo, cara, quero isso trem rápido aí, ó, se vira e quero os trem funcionando, eu quero essa nota emitida aqui, eu vou ali pegar um café, é isso aí, entendeu? Na verdade ele fala, eu vou resolver um negócio importante, mas ele vai tomar o cafezinho dele ali, aí comer o lanche dele enquanto você tá lá fazendo o trabalho dele. Entendeu? E, tipo, tem essas coisas, tipo, quando você for pegar como de clientes que vêm nessa, tipo, nesse calor, naquele calor do momento para dar aquela batida, aquela coisa imediata, a gente tem que ter, quem trabalha na parte de suporte precisa ter esse como posso dizer, esse know-how, assim, tipo, de você bater o olho, de conversar, de você ver realmente ali como é um cliente exigente, como é um cliente chato. Mas Paulo, por que é importante você saber disso daí? Pô, um cliente exigente, você ter aquela atenção, passar aquele conhecimento, tratar bem mesmo, assim, dar aquele atendimento Prime para ele, poxa, é aquele tipo de pessoa que ele não vai te sugar como um cliente chato. Por mais que você ensine e mostre, o cara não tá pouco se lixando, entendeu? E a gente precisa ter essa questão, assim, tipo, bem definida dentro do suporte. E eu, particularmente, assim, para quem está iniciando, para quem tá, você não sabe nada, eu particularmente eu acho que o cliente exigente ele vai te exigir mais, por isso que já falei exigente vai te exigir mais, mas em contrapartida ele vai te trazer um conhecimento porque esse cliente exigente não é aquele que fica superficialmente, ele vai mais profundo, É isso ele aí. quer saber o porquê. Isso aí exige um Sim. pouco mais de você buscar uma resposta. E é até bom, eu olho assim, até bom para a pessoa que atende um cliente desse, que ele vai buscar realmente a conhecer mais a fundo a ferramenta, né? Sim. Existe, eu particularmente, embora tem horas que às vezes se estressa, porque por ele ser exigente, ele vai perguntar algo cada vez mais assim que você fala, pô, o que que o cara aqui ainda quer? Eu já passei a resposta para ele, ele tá perguntando Vai ainda, demandar mas mais no tempo, né? final, né, vai demandar mais tempo, mas no final você, o conhecimento que você adquire, principalmente para quem está começando, é fundamental e essencial. Eu particularmente, eu gosto mais de lidar com esses tipos de clientes, assim, que ele vai exigir você ter uma resposta mais aprofundada daquilo, né? E isso, com certeza, contribui muito para o crescimento de nós que estamos começando, né? Pelo menos
não tenho muito tempo assim de suporte, mas considero que eu ainda estou começando nessa caminhada. E esses tipos de clientes com certeza nos ajudam. E em alguns casos acontece, como a gente até deu exemplo aqui, de você atender um cliente, não saber muito sobre um processo. Em vários casos acontece isso. E se o cliente ele entende, com certeza ele contribui, ele ajuda, porque no fim, né, galera, vamos colocar aqui, no fim o que o cliente quer é que seja resolvido o caso dele, né? Então ele vai te Sim. ajudar com toda certeza se você tem uma dúvida em relação ao processo, e muitas das vezes esse aprendizado e esse conhecimento que a gente adquire é com o próprio cliente que a gente está atendendo, né? Agora tem um ponto Sim. também que é bem importante, que me veio à mente agora, que nem sempre o cliente vai aceitar o retorno depois. Aí, desse jeito, a, as técnicas que eu utilizo, que não tem escapatória, se está no telefone, pede conexão na máquina dele, já chama alguém que tá ali próximo, alguém experiente, já para te dar esse auxílio, né? Eles falam, vou retornar depois. Não, não quero retorno depois, eu quero agora, quero resposta agora. Aí não tem tempo para você aprofundar um pouco mais ou conhecer determinada coisa. Aí não tem outro jeito chamar auxílio ali, ou então, às vezes é necessário o cliente reproduzir algo ali para você e reproduzir uma segunda vez. Assim, só um minuto, que é uma coisa que eu utilizava bastante. Enquanto o senhor está passando a conexão, enquanto o senhor vai me mostrar na rotina, aguarda só um instante que eu vou validando que também na nossa base, que a nossa base está mais atualizada e não sei o quê, e Sim, jogava alguns argumentos também, né? Que de fato nós sempre que trabalhamos com suporte, as nossas bases normalmente já acompanha a versão que sai lá da fábrica de software, sai do desenvolvimento, então é um time mais rápido, né? sim, Então é algo assim que realmente, quando você tem tempo, claro, isso é no cenário perfeito, mas nem sempre a gente tem o cenário perfeito. Como eu disse no início da transmissão, não é uma fórmula de bolo, não é um segredo, uma bula de remédio que vai vir certinho. Segue esses passos que você vai ser sucesso. Faz isso. Existem os princípios, né? Então eu queria pontuar isso aí que me veio à mente agora, eu lembrei disso. realmente ocorre, né? Um ponto do tudo que a gente falou aqui é deixar alguém esperando por falta de organização, cara, tipo, ou má vontade, tá? Tipo, de qualquer um da equipe, isso daí traz um prejuízo irreparável para a empresa, entendeu? Tipo, não é do Paulo, não é do Jackson, não é do Michael, é da empresa. Por isso que o time de suporte precisa, tá? Tipo, ter essa auto-organização para estar realizando aí, tipo, os bons atendimentos, né? Isso daí inclui metodologias, a forma, a comunicação em si, que, tipo, que vai ser abordados em outros vídeos, mas é questão, tipo, se a gente for puxar tipo, uma coisa, é vídeo de 10 horas e a gente ainda não terminou de falar isso daí, porque é algo bem. Tem muito assunto para isso. Sim, com Bastante. certeza. Galera, eu acho que o nosso tempo tá bacana. Eu gostaria já de agradecer de antemão ao Jackson aí a presença. Obrigado mesmo por ter aceitado o convite aí de participar com a gente. Seus agradecimentos, Jackson. Fica à vontade. Agradeço a participação aí. Tudo isso que a gente falou aqui, eu deixo aí para quem está ouvindo, quem vai ouvir essa gravação, esse podcast, que tudo isso que a gente falou tem muitos assuntos que é apenas uma ponta do iceberg, que Sim, com certeza se a gente for mais profundo, a gente vai encontrar mais conteúdo, a gente vai encontrar mais debate, a gente vai ter cenários, vai ter N e N cenários dentro da empresa, vai ter uma coisa que eu acredito também que muitas empresas pecam, que Paulo até puxou o gancho aí, é a falta de processo. Muito lugar é falta de processo, porque às vezes
tem uma pessoa que atende, mas não é a empresa, é diferente, é prejuízo para a empresa, porque você ter uma pessoa que atende bem, mas ela vai ter a visão da empresa, assim, a empresa não atende bem, cara, eu acho que isso aí é um prejuízo enorme, porque então o cliente ele fica atrelado à pessoa, se aquela pessoa sair da empresa, porque ninguém o tempo Sim, inteiro fica ali, é um prejuízo grande. Então, minhas considerações finais aí é que esse é um tema que cada aspecto pode aprofundar, que vai encontrar conteúdo. E aquela coisa, aperfeiçoar sempre, buscar sempre. A gente não pode ter preguiça de estar sempre indo atrás, porque a partir do momento que se a gente pegar e falar, eu sou um expert em atendimento ao cliente, não tenho nada para aprender, pode ter certeza que ali É, já foi você chegou com uma arrogância que não tem como, né? é Mas é verdade. bacana, gostei bastante aqui desse bate-papo, né? Valeu. E é isso aí, galera. é, eu também quero agradecer aí ao Jackson, né? Hoje eu aprendi um pouco mais sobre atendimento ao cliente, né, junto com o Maico aí, com o Jackson. A gente vê que, como o Jackson falou, né, a gente acha que, poxa, eu já sei de tudo, entendeu? Eu já sei o caminho, mas uma coisa é você saber o caminho, outra coisa é você trilhar esse caminho. É complicadíssimo, complicadíssimo. E sobre a questão de assuntos, antes mesmo de iniciar, estávamos conversando aqui, já apareceu o tema já de outro. É, E é bacana isso, né? A troca figurinha, né? A troca de figurinha ali, tipo, cada um explanando a respeito de suas não é nem suas vivências, né? Tipo, o que a Sim, gente está falando aqui foi tipo, é baseado no que, tipo, o que eu falei foi baseado no que eu vivenciei, né? Todo esse período do suporte com o Jackson, o Michael também. E, cara, só tenho a agradecer, né? Principalmente ao Michael que teve toda essa iniciativa, sempre estar atrás de tudo isso. E obrigado, Mike, por mais uma vez me permitir aí participar de mais um ô vídeo, mais mano, um que isso. podcast. Eu Tamo cada vez junto. mais estou Michael, tendo que cara. estudar para me poder. Eu tenho que ir aprendendo as coisas para me poder participar aqui. Tem que Ô manter o galera, que nível, né? isso. Tamo junto. Olha, galera, muito obrigado a todos vocês. Obrigado a todo mundo que tá assistindo esse vídeo. Pessoal, comentem aí embaixo se vocês têm alguma dúvida, se vocês querem algum tema específico. A gente está pensando em muita coisa para trazer para cá. E pessoal do grupo Suporte MT em específico, participem. Eu quero que vocês possam também estar aqui junto com a gente, possam participar, possam vir aqui conversar com a gente também e que a gente possa agregar e crescer ainda mais com a nossa comunidade aqui em Mato Grosso e para o Brasil e para o mundo. Beleza? Muito obrigado a todo mundo. Obrigado mais uma vez, Jackson, Paulo. Tamo junto. Falou. Até. Isso aí. Até mais, Até galera. mais. Até mais.